poder da palavra, é o poder de Deus. Pode ser hoje, irmãos! Ô, pastor Júlio César! Olha, segundo a Bíblia Sagrada diz que é com o vento do Espírito, né? Mas não está ventando aqui, então eu tenho certeza que é o vento invisível, mas é o vento da fé e do propósito de Deus. Porque eita, glória! Estava na live e aí, do nada, eu falei assim, olha, eu vou fazer o convite para esse menino. Deus abençoe a todos vocês. Ô, rapaz. É um prazer você estar conosco aí, pastor Júlio César, em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe aí. Glória a Deus. Verdade. Homem de Deus, né, irmão? E todas as vaidades que o pastor Júlio César pregou. Amém, irmãos. Glória a Deus. Então, nós venhamos aí. Paz, irmãos. Voltei de novo. Paz, Senhor, varão. Pode, Senhor. Paz. Qual que é o tema dos irmãos? Eu queria alcançar os irmãos e bater esse papo espiritual com os irmãos. Então, pastor Júlio, o pastor José Francisco está contando o testemunho dele, conversão, né? Quando ele largou o mundo, entrou na Deus e Amor, agora está na Assembleia de Deus, e o evangelista Giovanni. Está contando esse testemunho, né? A conversão do mundo à José. Que bênção. Pois pode é, pastor Júlio. Sim, pode falar. Pois é, eu venho acompanhando, né? Muito tempo o seu trabalho. Primeiramente, eu glorifico a Deus pela sua vida, varão. Entendeu? Obrigado. Que Deus continue te usando, você sendo essa pessoa que você é. Porque muitos falam coisas, irmão. Fala da boca, mas o coração não conhece você. Entendeu? É verdade. Então, eu vou falar com você, irmão. Eu nunca vi nenhum pastor, irmão. Ainda, pastor Paulo. Tem muito homem de Deus, que nem você sabe, tem muito homem de Deus. Mas esses homens de Deus que estão aí no outubro, em muitos lugares, foi através desse servo aí, Júlio César. Sim, foi. Foi ele. Eu conheci. Entendeu? Muito. Pastor Vinícius, pastor Flávio, muitos aí, irmão, se espelharam primeiramente em Cristo e segundo esse homem aí que Deus colocou na terra. Exatamente. E eu amo pela sua vida. E eu glorifico a Deus pela sua vida, meu pastor. Pastor José, eu acho que, primeiramente, o que eu vejo, né, é uma palavra tão sincera e tão reta. São palavras que você está soltando aí nessa boca santa tua. Eu vejo realmente essa visão que poucos realmente têm, né? É como se fosse o patriarca de nações. Eu sei que foi Abraão, Isaac e Jacó, mas Abraão recebeu essa promessa e eu tenho certeza que ensinou Isaac, depois Isaac ensinou Jacó. E assim a posteridade se tornou Israel. Então, quando a gente tem esse... Eu paguei um preço quando eu cheguei no YouTube há 10 anos atrás. 10 anos de YouTube. Não é... Eu cheguei muito tempo atrás. Eu vinha numa missão, a missão de entender que eu tinha que sofrer, porque eu ia bater contra o sistema vaidoso, uma igreja hipócrita, uma igreja sem sal e sem luz. Eu tinha que entender que o princípio de toda sabedoria, naquele momento, era acordar novamente a igreja para a sua sã gloriosa doutrina. E foi assim que Deus decidiu. E quando assim, o primeiro pastor a orar por arrebatamentos no Brasil e no mundo, tinha somente eu e o pastor Kenzo na época, que o pastor Kenzo, ele não se revelou porque ele já foi finado, mas ele deixava suas histórias na internet. E ali, o anjo Gabriel levava pessoas, mostrava brinco, batom, os que vocês lembram tempo atrás, que as mulheres com a unha pintada, ficavam se movendo e tal, aquela coisa toda. Trouxe a redenção, né, de uma igreja onde precisava voltar aos princípios. A igreja é uma igreja que se fortaleceu através dos dons espirituais, porque a Bíblia diz, né, não somente palavras, mas vamos relatar isso em poder. Foi através do poder da palavra que eu viajei bastante nesse Brasil e padeci como um bom soldado, e ainda até hoje padeço, estou aqui na clínica de recuperação. Tá eu, irmão Luciano, está aqui também. Meu Deus! Aqui, né, não sei se vocês lembram, vem aqui, menino. Esse menino aqui que o pastor Vinícius Trovão orou lá na Reage. Pai Senhor, meus irmãos, Pai Senhor. Glória a Deus, Pai Senhor. Eu lembro disso mesmo.
Sim, mas ainda ele não foi liberto, não. Ele está sendo liberto aqui. Ele está processo. sendo outro. Tá no o processo dele agora é conhecer, como eu disse no vídeo. Eu já fiz um ensino sobre isso, sobre libertação, né? Porque manifestação é uma coisa, libertação é totalmente outra. Então começou a acontecer que eu comecei a observar, né? Eu tive fui pastor de Deus e Amor também, então eu tive uma história muito interessante. E como você disse, assim, a princípio, sobre essa descendência que se relatou. Pastor Flávio, conheci o pastor Flávio em 2020, ele me seguia, ele era seguidor do canal, e ele que me levava, ele que era meu motorista para levar eu nos cultos, né? Eu nem imaginava ser pastor, né? Nem imaginava isso, mas eu falei para ele que um dia Deus ia abrir um ministério na vida dele. Hoje está lá, já preguei na viagem lá no Universitário, acho que vocês lembram. O pastor Vinícius foi o pastor da minha igreja. Foi através da minha vida que o pastor Vinícius casou. Eles foram visitar uma igreja lá em BH. O pastor Vinícius foi visitar. E tinha uma moça que foi visitar com ele, que é a esposa dele agora, né? Com a mãe dela. Eu falei, por que vocês não casam? E ali, né, eles casaram. Eu falei, dei atenção para os dois, fui exortando o Vinícius. Não, Vinícius, tem que casar, mas que tem que ser casamento santo. E aí hoje o Vinícius é casado com essa moça, né? Então, assim, pastor Tiago, o pastor Bispo Paulo, né? Vários outros pastores, né, que chegaram através desse legado. Eu fico muito feliz, pastor José, de ter falado esse tipo de abranger, né, essa visão, porque muitas poucas pessoas sabem o quanto eu sofri para hoje eles estão aqui, gente. Né? Eu abri o espaço para a doutrina na internet, apanhei, até hoje eu sou chamado, eu estava fui hoje fazer compra, a mulher falou assim, olha lá o pastor do batom. Então, um dos vídeos que mais o povo te atacou, José, que eu percebi, foi o vídeo do batom e o vídeo do arco e flecha. Eu lembro até hoje que eu não conhecia a doutrina. Eu estava dentro da escola, estudando na época, aí me apresentaram o teu vídeo do arco e flecha. Eu falei, oxe, que maluco, o pastor de arco e flecha, nunca vi isso. Doideira. Mas que não tem medo de onça, vai ter medo de arco e flecha? Não, tu foi naquela época, anos atrás. Aí eu assisti o vídeo. Aí eu vi seu vídeo na época da pandemia. Eu comecei a assistir seus vídeos e falei, esse pastor não sei não, meu Deus do céu. Cada doideira que ele fala. Aí eu fui acompanhando e fui gostando. Aí eu fui aprendendo. Falei, mesmo, né? Tem coisa que ele fala que faz sentido. Aí eu fui aprendendo. Não é. Aqui, na verdade, exatamente. Aí eu saí das igrejas mundanas, porta larga. Aí eu fui fazendo prova com Deus, foi me ensinando a doutrina. Aí eu fui. Que, na verdade, exatamente, Paulo, em cima de que você está falando, eu até entendo, porque, vamos colocar assim, eu cheguei numa hora onde ninguém conhecia o mundo espiritual. Eu cheguei numa hora onde a igreja não entendia que, através do pastor Paulo, irmão Giovanni, que através de uma relação espiritual, você ganha armas espirituais. E, no entanto, né, que eu tive um debate com um certo pastor na época, ele disse assim, mas como assim? É bíblico, Eliseu, ele jogou uma flecha espiritual para o norte. O próprio Deus tem aljava, tem arco, tem flecha. E essas armas são espirituais e fortes para a destruição de fortaleza. Então, quando você tem o poder da fé, você tem toda a estrutura do céu. Né? A Bíblia diz que tudo é possível que crê, né? Tudo posso naquele que fortalece. Como um dia houve um debate, uma pessoa me perguntou, eu perguntei para essa pessoa, que ainda indagou sobre a crença, eu disse, mas é no nome de Jesus que expulsa o demônio? É só no nome de Jesus. Então por que através da sombra de Pedro os demônios iam embora? Sendo que não falava o nome de Jesus. Através dos trapos que ele curava, sem falar o nome de Jesus. Então nós temos que ter uma visão que o mundo espiritual é muito extenso. Que as coisas de Deus, ele pode se promover dentro de você uma ação. Glória a Deus. Ao ponto que Paulo escreve, dizendo, olha, as coisas loucas para esses homens, as coisas loucas, Deus pega as coisas loucas para confundir os sábios, e as fracas para os fortes. Então é loucura para o povo, porque eles não entendem, mas para nós é o poder de Deus, pastor José Francisco. Pode falar. Tem uma pregação sua, que nessa pregação, muitas almas se libertou. Uma que você ainda está ainda com a Camila, sua esposa, que ainda é sua esposa ainda, viu, Varão? Ainda é sua esposa. Claro. Só tenho ela, não quero. Glória a Deus. E aí o que acontece? Que você vai lá numa igreja, não sei onde é, mas no vídeo dá para ver a Gisele, que é a esposa do Flávio, ainda não estava liberta, certo?
E aí você entra na igreja, era um congresso lá, você era o último dia já seu lá, e aí que você entra e você fala que você tá ali com as suas mãos limpas, você levanta as mãos, suas mãos limpas, marido só de uma mulher, irmão, ali arrupia até cabelo, marido só de uma mulher, e Deus deu a credibilidade de você falar do amor de Cristo. E ali, irmão, você falou que Pombagira cantou, todo mundo fez isso, o Espírito Santo falou na sua boca. E ali, você falou assim, aonde tem pastores corintianos, pastores que levam político para dentro da igreja, enquanto as almas estão perecendo. Pastor, sim, olha, é pouco homem, varão, é pouco pastor. Só quem tem raiva deste homem aí, pastor Paulo, que nem de pastor Júlio César, são só os profetas, varão, que não faz isso que o pastor Júlio César faz, que está aí agora à noite, lá no centro de recuperação, com as almas, com os pequenininhos de Cristo. Ei, irmão, Jesus Cristo está vendo isso tudo, varão. Bom, pastor José, é muito interessante que eu digo que eu sou uma pessoa pelo cronômetro de Deus, né? A gente aqui, desde quando a gente pegou o final do Pedrinho Matador aqui para ajudar, tiramos pessoas do Tribunal do Crime. Eu sou uma pessoa que em São Paulo não sou respeitado porque eu sou um pastor, somente um pastor. Eu sou uma pessoa porque eu deixei a minha vida e a minha integridade, o caráter de andar aqui. Embora muitos demônios se levantaram contra mim, o Luciano Mesmo está comigo há 5 anos, como a irmã Cleide, como outras pessoas que estavam comigo no caminho, que achei que estavam com Deus, mas não firmavam a sua conclusão em Cristo, e assim se revelou, né? Mas eu não terminei minha carreira. Estou aqui pronta da IGEL. O Luciano sabe o que a gente passa, né, Luciano, há já 5 anos. Quantas vezes a gente enfrentou a morte, e eu não estou nem aí com questão de morte, que venha o que vier, e poucas ideias, igual eu sempre falo. Eu estou aqui cheio do Espírito Santo para combater contra o mal. Agora mesmo, glória a Deus, aleluia. Começa um novo ministério, né? Estou indo agora como apostolado, né? Estou indo sem destino. Luciano, já tem quantas agendas? Você tem muitas agendas para mim? Tem muitas agendas prontas já para já estou saindo, estou partindo. Não sei se volto. Talvez eu sempre falo para o Luciano, toda vez que eu for, não sei se eu vou voltar. Talvez eu vou ser preso, talvez eu vou ser morto. Porque, na verdade, eu acho que a igreja que ela não tem uma retaliação, é uma igreja que não combate as trevas, então pouco. Eita, glória, aleluia, Senhor. A igreja que vive no sistema religioso é uma igreja que faz parte de Satanás. Porque o Satanás é o dono do sistema. Mas quando nós temos o sistema e colocamos a nossa fé em prática e praticamos as obras que os apóstolos praticaram, denunciando o pecado, né, dentro das igrejas, constituindo em nós mesmos a unção de Estevão, que foi morto fora da porta, como Jesus também morreu fora da porta, mostramos realmente que não estamos em 4 paredes, em tão pouco nenhum sistema religioso. Então, é o que faz nós ser diferente, é quando nós deixamos o nosso próprio corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Eita, glória! Glória a Deus! Essa voz. Então, quando nós deixamos e despojamos nosso ser, o nosso querer, nós colocamos em pauta, né, a necessidade de entender Cristo. Eu sou uma bomba nas tuas mãos. A hora que eu quiser morrer, se eu quiser levar eu como sacrifício para outros nascerem, eis-me aqui, né? Segundo nós sabemos, né, o que aconteceu com os crentes em Roma. Os crentes de Roma, a cada hora que os leões comiam um, lá na plateia que estavam torcendo, o que acontecesse, já aceitavam Jesus também, porque viu o amor, né, de um Deus que não via, mas que sentia. É como uma energia elétrica, você não vê. Esse Deus que nos traz essa paz. E essa confiança de que aquilo não é visível ainda. O apóstolo Paulo diz que ele foi ao 3º céu, mas não é visível aos olhos do homem natural. Embora seja que um dia nós iremos ver isso visivelmente, porque é real. Então, é a coisa mais maravilhosa, pastor José, o Paulo, o senhor Giovanni, que é essa fé que nos atinge a ser diferentes e ser uma bomba atômica no nome de Deus e possamos levar à morte todos os dias. Levados jogados de leões e lobos é o que nós todos os dias somos, né? Meio de falsos profetas, homens que têm a mesma fé, mas não são filhos de Cristo. Nós temos que estar preparando para morrer. Eles morreram por nós, vamos morrer pela geração que há de vir. E é isso que eu quero ser. Eu quero ser um mártir, eu quero ser o primeiro, viu, gente? Ninguém me atravessa, hein? Eu vou ser o primeiro. Glória a Deus, aleluia. Eu não vejo a hora de morrer, sabe? Eu sempre falo isso, as pessoas não entendem. Eu quero morrer esquartejado pela obra de Deus, eu quero morrer queimado vivo, e deixar um legado de que entrou um jovem que passou
que foi ungido pelo próprio Deus e deu sua própria vida, negou tudo aqui embaixo, negou tudo nessa vida, né? Então, saber perder, saber ganhar, são exemplos de uma vida onde confiamos só naquele que pode nos fortalecer tanto na fraqueza, tanto também na força, tanto na miséria e na bonança. Então, esse é o Deus que nos comove, esse é o Deus que é digno de honra, de glória, de poder. Glória a Deus, aleluia. Pastor Paulo, aí é para quem é doido, Pastor Paulo. O Evangelho de Cristo é doido, é loucura, irmão. Verdade. É loucura. Ontem eu tive uma. Eu não sei, daqui a pouco eu estou falando muito, eu não sei, mas eu posso continuar aqui. Não, eu tô aqui, pode rolar. O Luciano hoje me cobrou. O Luciano disse para mim: conta a visão que você teve ontem. Ontem eu estava deitado, né? E ontem o Senhor me levou até números 8, né? Dizendo sobre o maná que é do céu, como aquela semente que eles batiam, né, vindo do Egito, né, da escravidão de Faraó, e aquele maná que caía do céu. E o maná caindo todo dia do céu, Deus dando o sustento ao teu povo, aleluia, glória a Deus. E ali, Glória a Deus. A Bíblia diz que o povo começa a pedir, né, pelo maná, pela carne. O povo, ele lembra do Egito, né, e começa a pedir. E Moisés vai interrogar Deus, dizendo: quem sou eu? Será que eu não sou mãe deles para dar carne para eles? Esse povo, será que eu gerei eles? Quem sou eu para dar carne para eles? Que essa condição, né, em cima, e essa pressão sobre mim. Então Deus assim ouviu Moisés e disse: olha, vamos fazer o seguinte, vou dar carne para esse povo. Mas diz que ele desonrou o Deus Altíssimo, o Eterno. E a Bíblia diz que começou, carnes caíram do céu, o povo se encheu de carne mais de meses, mas o próprio Deus disse: olha, vocês vão comer tanta carne, mas tanta carne, que vocês vão ouvir falar de carne e vão se sentir mal. E até carne pelas suas narinas vão sair carne. Então a Bíblia diz isso, e começou Deus a me falar comigo, falou: olha, assim acontece nos dias de hoje. O povo de Deus não quer mais um maná que vem do céu. Eles estão pedindo carne. Eles estão pedindo as vontades carnais. Eles não querem mais. Eita glória, aleluia! Aleluia. Porque o altar. Glória a Deus. Homens levaram a prata, pratos de prata e tigelas de ouro para santificar o altar, bodes e carneiros para santificar o altar do Senhor. Os filhos de Arão também foram imposidos sobre a mão deles para levar um sacerdote santo, e quando estava tudo preparado, o maná descendo, o povo pediu carne. E é o que está acontecendo, irmão. O povo está pedindo carne. O arraial, dentro do arraial de Deus. E estão ainda não somente pedindo carne, estão lembrando que no Egito tinha carne para comer. Lá tinha esse tipo de comida. Visão espiritual. Eles atrás estão olhando e retrocedendo para trás. E glória a Deus, aleluia. Se acendeu, porque a alma do Senhor não tem prazer naquele que recua. Então começa a ver um Deus irado numa igreja fraca, uma igreja que está prostrada e está apanhando as trevas, que essa é uma verdade, ninguém pode mentir sobre isso. Verdade. Nos crentes, essa é uma verdade. A igreja está apanhando, né? Nós apanhamos das trevas todos os dias, nós perdemos o culto ao ar livre, que era nosso, mas hoje os carinha de funk pegam os carros, abrem o sonzeira e bota o som, prostituta. Eita glória, aleluia! Aleluia, glória a Deus. E glória a Deus, aleluia! As trevas estão sorrindo de nós, então nós temos que atacar. É tempo de sangrar, é tempo de falar: ei, existe um Deus ainda na terra, existe o Senhor dos Exércitos que pune o homem, que tem um tribunal de justiça. E é isso que temos que fazer. Então, esse povo que pede a carne, pastor José, este povo está exilado de Deus, mas ainda estão escondendo atrás das gravratas verticais. Estão escondendo atrás do grande paletó, ou então do anel de teologia. Eles estão escondendo, mas o próprio Deus sonda os corações e entende a razão do ser humano e pesa os seus pensamentos. Então, o que vamos fazer com essa igreja barata, essa igreja profana, que se levantou hoje? Todo mundo hoje eu sou pastor, abre uma igreja, eu sou pastor, não sabe, não tem poder, e nem tão pouco a coragem de dar a vida pelas suas ovelhas. E quem não dá é ladrão, é salteador. Se não der vida, não é vida. Você acha que hoje os pastores, chega um obreiro que está sendo ameaçado no seu bairro, o pastor vai lá na casa daquele cara que está ameaçando o seu obreiro? Vai não. Vai falar: vigia, irmão, corta a rua de cima. Mas se o pastor de verdade fala: vamos lá então, ele tem que matar você na minha frente, porque tu é minha ovelha, aleluia. É assim que funciona. Glória, aleluia, os dízimos estão esparramados sobre a lama dos pastores, a vontade de investimento segundo a vontade do Senhor, e deixar com que essa vontade carnal ela exceda, está cada dia mais difícil. Então, o pastor José, o pastor Paulo, Giovanni, glória a Deus. acender a chama
E essa chama precisa morrer. Estevão precisou, vai dizer, eu vou ser esse primeiro mártir. Sim. Eu vou ser esse primeiro pastor que vai morrer. E quando vocês vierem ao meu velório e chegar nesse YouTube e ver luto, o pastor Júlio morre, o pastor Júlio César, vocês vão ver que eu não morri no pecado. Vocês vão ver que eu morri no campo de batalha. Que eu estava lá, minha mala sangrando, a Bíblia cheia de sangue, porque eu preguei o evangelho da paz e anunciei e deixei o meu próprio conforto. Deixei tudo aqui para que vocês também continuem morrendo. É assim que vamos florescer. Através de sangue vem a redenção e através de sangue a igreja vai entrar em ascensão. É Glória isso. a Deus. Glória a Deus, aleluia. Não é sangue, meu amigo. Chega, evangelho não é sorriso. Não é, bênção, glória, aleluia. Não, evangelho é tristeza, é angústia, é dor. A Bíblia diz que o caminho é estreito, a porta também é estreita. E é por ser nós estreitos neste mundo que passamos pelo caminho estreito. É como se fosse uma criança colocando o quadradinho no quadrado. Então, temos que aceitar que entramos, e quando aceitamos nossas mãos cansadas, ele tirou nós da escravidão do pecado, mas agora ele nos chamou de escravo de Cristo. E é pela essa escravidão de justiça que praticamos essa lealdade para um dia do evento final, que é onde corremos para uma coroa que ainda não é visível, mas de eterno céu que está preparado desde a fundação do século. E é isso que o Senhor nos quer. Renovar os nossos pensamentos, negar a nossa própria existência e colocar em atributo de justiça o poder da sua glória, a sua palavra bem pregada e vívida em cada coração. E é isso que precisamos fazer. Unir a igreja em prol de falar quem quer morrer, vem conosco e vamos propagar. É isso, é a morte. Então vamos morrer pelo evangelho. Vamos bater de frente. A nossa vida, um dia nós vamos morrer. Mano. Seja atropelado, seja de câncer. Então vamos aproveitar e dar essa vida para Cristo. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Hoje, se um cara entrar com uma quadrada na igreja, os pastores são o primeiro a pular embaixo do altar. Então por quê? Porque eles querem viver aqui embaixo. Eles querem viver. Eles querem a pizza no domingo. Eles querem tirar selfie assim, ó, no Instagram e dizer que o culto foi uma bênção no domingo e depois fechar a porta da sua casa enquanto os mendigos estão passando fome. Nós estamos vivendo essa realidade. Os dízimos e ofertas se sagrarem na casa de Deus. E Deus, assim como fez com Ezequias, que tocou os umbrais da porta do templo, Deus também vai ter que trocar. E é isso, é trocar através de você. Você é o profeta. Eu sou o profeta. E se deixarmos, já estamos vendo que realmente está acabando. Então vocês são homens eleitos. Eleitos para o sacrifício vivo e aceitável. Glória a Deus. Então, pastor José, é isso. É pegar para o seu filho e falar assim, filho, olhar para o teu filho, olhar para o céu. Jesus é o meu filho. Você escolhe. Se você falar teu filho, negou a fé. Olhar para tua esposa e diz, minha esposa é Jesus. Se você falar tua esposa, negou a fé. Verdade. Então, né? Sobre todas as coisas. Então, meus irmãos, verdade. Palavra sábia, viu? É, pastor. Verdade. É toda uma coisa que me chamou a atenção no começo, na conversão. Além do Senhor estar pregando a sã doutrina, pessoas se arrebatar através da sua vida, o que me chamou a atenção foi a sua autoridade de exortar os pastores a sair ao campo. E foi uma das coisas que Deus me exortou no começo e fez o meu crescimento espiritual. Que lindo, parabéns. Porque através de você, Deus falou, olha, meu servo, enquanto você está aqui dentro dessa igreja, tem almas morrendo lá fora. Enquanto você está aqui dentro no conforto, tem almas passando fome, necessidade. É verdade. Para pregar o evangelho, pessoas para dar um sapato, uma roupa, porque as almas estão perecendo. E eu peguei essa visão que o Senhor, há anos atrás, que o Senhor vem pregando contra esse sistema de fariseu, né? Que só visa ficar dentro do templo, dando glória, pulando no poder, mas não tem poder para entrar na favela, não tem poder para entrar no não tem poder para entrar no hospital, eles têm poder para girar, mas esse mesmo espírito que gira nas igrejas não gira lá fora, não gira na praça, não gira no campo, né? Sim. Então, isso daí que eu peguei como exemplo, e Deus me ensinou através da sua vida, né? Que isso faz nós refletir como que a igreja hoje está apanhando das trevas, né? Apanhando. Não tem autoridade mais como antes. As igrejas, antigamente, do outro lado da rua, a pessoa passava já manifestava. Só em cantar um louvor, os demônios caíam, via milagre, via poder de Deus, mas as igrejas hoje não estão para pregar a verdade, para pregar contra o pecado, para ir ao campo, né? Dar de cara contra as trevas. Infelizmente, os crentes estão mundando, estão frios, estão relaxando na obra de Deus. Isso é muito triste, o Espírito Santo está triste com essas coisas.
É verdade, eu concordo, irmão Paulo. Concordo. Então é uma coisa. Fazer uma réplica aí, ô pastor José? Irmão Giovanni? Eu vou falar agora para você. Eu tô aqui pensando aqui, eu nunca tive esse privilégio de estar aqui. Para mim é uma satisfação muito grande, viu, pastor Júlio César? Primeiro a Deus, glorificar o nome do Senhor e estar junto com você, o pastor Paulo, né? Porque é a primeira live que eu estou fazendo. Sou muito humilde, eu não tenho vergonha de falar, certo? Porque que nem eu falei pro pastor Paulo, a minha confessão foi tremenda, eu vim do rap, sabe? Coisa do... Eu cantei rap também, poxa. Pois é, eu vim no daí fora, irmão. Facção Central, Racionais, esses trem. Eu cantei rap, eu curti rap. Né? Aí quando eu vejo uma alma, rapaz, ali, morador de rua, quando eu vejo você, o pastor Paulo, você ali pegando, tendo... Irmão, só quem é remanescente que vai sentir isso ali na alma. Verdade. Eu acho... Ô, irmão Giovanni foi embora? Acho que ele ficou agora. O irmão José, eu vejo, nós estamos falando sobre o rap, né? O rap significa revolução através das palavras. Eu cantei no Sistema Negro, junto com o Sistema Negro de Campinas, que era na época Visão de Rua, Dinadi e tal. E eu lembro de uma coisa que o rap ele sempre tentou transformar e mostrar para a sociedade, para os governos, que a favela é sofredora, que a favela precisava de atenção. Sim. E quando a gente vem dessa linhagem, a gente sabendo que aquilo é verdade, que aquilo é uma música democraticamente verdadeira, né? Ela não é espiritual, mas ela é democraticamente verdadeira. Sim. A gente também tem essa linhagem desse mesmo conceito. É por isso que eu estou ouvindo o crime também, porque o crime, ele... Hoje, desculpa falar, mas Deus, ele é testemunha, Deus me abrangeu nessa palavra e me protegeu também de entender que o que eu vou falar agora não é nada blasfêmia, e não é nada que traga uma... Mas o crime hoje, ele é muito mais reto do que a igreja. Sim, é que eu ia falar aqui. Uma certa Vou falar aqui para você. Ou seja, o erro é erro, o acerto é acerto. Hoje, a igreja aceita muito erro e não é cobrada. No crime, se você errar, você é cobrado. Sim, porque lá no crime, né, pastor Júlio César, para quem já foi do crime sabe que se você não tá lá, os caras batem, os caras quebram alguma parte do corpo. Faz uma justiça. A lei deles, né? Isso, não querendo falar que o crime a igreja tem que ser igual ao crime, não isso. Mas aí vem aonde a palavra se cumpre, dizendo, o filho das trevas são mais prudentes do que o da luz. Bem, essa palavra, quando a Bíblia fala isso daí, é verdade. Pra você ter uma ideia, eu trabalho com Cracolândia já fazem 5 anos? 5 anos, né, Lu? 5 anos aqui na capital. Se você vê, tem mais pessoas da Allan Kardec entregando cesta básica e comida do que as próprias igrejas. Próprias igrejas. Os espiritistas são os que mais fazem obra social. Você tem uma ideia? Quem mais prega o evangelho no mundo é o Testemunho de Jeová, que bate porta em porta. Então, se você pôr na ideia, que é mais... As mulheres mais doutrinadas são as freiras. Então, se você pegar... entendeu? Se você pegar esses argumentos, Luciano, você vai ver que realmente é uma vergonha. As irmãs falam assim, eu sou crente. Pega uma freira do lado da crente. A crente fica vergonhada, parece que fica nua. Pega uma freira. Ó, pastor Paulo, só para você ter uma ideia. Só para você ter uma ideia. Que nem o pastor Júlio César falou aí sobre o rap, sobre essas pessoas. Só para você ter uma ideia. Quando você encontra ainda um vida louca ainda, um colega seu de antigamente, hoje ele vê você vê a sinceridade mais nele do que quem está todo dia mais estudando na igreja, mano. Sim, exatamente. Vê mesmo. Entendeu? Você vê a sinceridade dele, ele vê assim, olha, Deus mudou a tua vida, ele vê aquilo ali, ele não tem a força de sair. Ele glorifica a Deus. Sim, ele glorifica a Deus pela tua vida, e ele tá na miséria, cara, sem força, encontra a igreja, varão. A igreja mete o pau na pessoa, não vai lá nem fala, enquanto tá muito só lá, engravatado, outro de capa, dizendo que conhece Jesus, conhece coisa nenhuma, irmão. José Francisco, se você e o Paulo pegar e escutar um demônio numa igreja onde o pastor ele é o líder, ele vai falar que você está com meninice, porque ele não consegue expulsar esse demônio. Nós estamos vendo essa ascensão. Porque Deus ele usa os remanescentes. Pegou Paulo, pegou você, pegou eu, pegou as coisas que não eram nada, que eles não davam valor, exaltou dentro do seu próprio reino, e agora, nós que temos o poder de Josué, e conseguimos entrar em Canaã, Moisés, o velho, que ficou no monte morto, agora quer tentar
esse tal de Moisés, ou seja, Eli, vamos colocar que eles são Eli, né? Fado e cansado, né? De canseira, sem visão espiritual, que olhou para Ana orando, cheia do Espírito Santo, e falou que Ana estava embriagada, sem visão de Deus. Então, né? Eles vão falar que você tá com o menino, você quer tomar o ministério dele, se você libertar uma pessoa. É verdade, mano. É mais ou menos por aí. O mundo tá assim. E o pior é que a maioria desses pastores aí, pastor Júlio César, tá na maçonaria. Tem pacto com o ocultismo, mas tem medo de nós que tem visão espiritual ver o pecado dele e denunciar. Estão com o rabo preso para as trevas. Sim. A única coisa que eu acho, eu acho uma coisa medíocre, né? Eu tenho um contato com Deus, eu tenho uma experiência com Deus muito forte. Uma coisa que eu acho mais medíocre nos dias de hoje. Os pastores do YouTube, eu sempre falo sempre eu falo na live. Irmão, eu fui um dos pastores mais verdadeiros. Quando eu comprei esse carro que tá batido ali, ó, uma X6. Nossa. Eu fui o primeiro a colocar esse carro na internet. Fui criticado. Eu teria algum porquê colocar esse carro? Não. Eu não tenho obrigação. Mas eu fui um cara que hoje eu não tenho casa. Tudo que eu tinha dei para as pessoas. E o carro bateu. O carro tá estourado, eu faço uns dias. Nunca pedi dinheiro para arrumar carro. Tá aí do jeito que Deus quiser, tá aí. É coisa, terra, isso é lata, isso vai ficar. O que eu acho mais hoje nos pastores da internet, eles estão ganhando dinheiro demais. Eles já têm Pix, eles fazem vaquinha para ganhar dinheiro, mas não mostra a sua casa, não mostra de onde saiu o dinheiro do carro, não fazem isso que eu fiz. Eu fiz isso. Eles dão um de santinho, mas se perguntar para ele, e esse carro? Vocês não trabalham. Foi a igreja que deu? É da igreja ou é seu? Peraí, e que é sua casa? Você tem sua casa própria? Mostra para nós como é a sua casa. Sabe por que ele mostra? Que tem uma geladeira de R$4.000 lá. Verdade. Porque tem uma TV lá assim, você tá entendendo? Com o dízimo do povo. Eita, glória, aleluia, Senhor. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória. Por que esses pastores não mostram o carro que eles têm? Por que eles não mostram de onde veio o carro? Por que a igreja não coloca na frente da porta da igreja o quanto entrou, o quanto saiu, o quanto o mês aconteceu, e quanto foram para o dízimo de oferta e quanto foi para os pobres? É fácil pegar 10 mil que entra e gastar um com os pobres e põe no YouTube, no canal, falar, nós temos condenado social. Mas e os 9 mil? Então, Paulo entra dizendo, arrebentando, estão usando, aleluia, glória a Deus, os pobres com benefício. Olha, Paulo falou isso daí. Usando a obra da piedade para ganhar, para condição própria, para lucro próprio. Paulo disse isso lá atrás. E o que está acontecendo hoje é isso. Aí pregam a sã doutrina, que não é doutrina, porque a doutrina é Cristo. Isso é costumes do Espírito, que o Espírito Santo convence. Saia não é doutrina. A gente fala porque essa doutrina, mas não é doutrina. Doutrina não é saia, doutrina não é cabelo grande, doutrina é o que Jesus falou. Isso é doutrina, ensino santo. Sabe, isso tudo é o Espírito Santo que nos convenceu através da oração. Porque se não orar, a mulher não consegue tirar a calça e trocar para a saia. Então, começa a ver um dilema desses endemoniados, ladrões, que pegam, meus irmãos. E todo dia você vê a live, eles estão todos felizes, assim, que glória, aleluia, tudo feliz. Eles não passam choro, eles não choram nas lives, eles não derramam lágrimas, eles não mostram a casa deles. Porque, meus irmãos, se hoje nós perguntarmos, pastor, o senhor não trabalha no santo? Onde você está? Aí não vai falar assim, não, é da igreja. Tudo bem, se for da igreja, mostra o documento da igreja. Como nós na igreja sempre transparentes. O nome da igreja tá. Por que nós sempre sofremos? Porque nós somos transparentes. Se nós pegar aqui, irmão, ó, todos pensaram que se aqui não fosse transparência, ele já tinha falado sobre nós. Mas é tudo transparente. Com o meu carro eu mostrei, tá aí, bateu, cair. Então, quer dizer, você vai ver que é isso que está acontecendo hoje. Porque hoje, abrir uma igreja, abrir um canal no YouTube, está dando muito dinheiro. Muito dinheiro. As pessoas estão dando, ó, eles pedem o dízimo, eles pedem oferta no culto. As pessoas internautas já mandam oferta e não fazem o suficiente para as almas. Não fazem. Eles não têm tanto gasto assim. Por que nenhum pastor fez ainda uma clínica de graça, como nós fizemos aí? 7 anos trabalhando de graça. 7 anos, quando o cara vem aqui, o cara ganha roupa, o cara ganha sapato. Né? Então, quer dizer, por quê? Porque não dá lucro, irmão. Isso aqui não dá dinheiro. Isso aqui só sai. E só tem dor de cabeça. Porque o pastor que tem a clínica não vai morar na clínica como eu já morei com a minha família. Quando eu tinha 2 filhos pequenos, lá em Jabuticatuba, vindo do culto, morando lá com escorpião e cobra passando em cima dos meus filhos. Por que eles não vão morar? Porque, irmão,
É fácil você dar uma de bom samaritano, mas eu sou muito mais que bom samaritano. Sabe por quê? Porque o samaritano pagou para esse pedágio. Eu ainda estou com o cara, acordo com o cara, desde os estados dele, e também a vontade de usar droga que ele se mora daqui. A gente tem que entender o cara, tem que chorar com ele 3 horas, às vezes orando, 3 horas, às vezes dando conselho. Por quê? Por que não vem morar? Vem morar com a pessoa, né? Não vem morar aqui, como esse homem aqui há 5 anos morando de clínica de operação, sem ganhar nada. Esse o pastor Luciano. Tem que ter chamado, né? Tem que ter amor. Você tá entendendo? Então, por que eles não vêm? Ah, é fácil catar o pastor, deixar um diretor lá e que a mulher dele no edredom. Põe a família pra morar lá dentro. Para o pastor, quando ele acordar, ele vê um interno com uma abstinência e ele abraçar o interno logo 6 da manhã, já dobrar o joelho no chão e fazer com que o interno não vá embora. Irmão, não é para qualquer um. Não é para qualquer um, não. Eu venho aqui dormir, morar aqui, ó. Né, Luciano? Até rebelião o Luciano enfrentou dentro de clínica. Rebelião com faca. Então, vocês, hoje é um exemplo, irmãos, dessa geração. Então, fiquem firmes. Tá? Não façam nada disso. Paulo, você é novo. Está chegando agora. Pastor José também. Façam sempre, meus irmãos, para o homem ver, não faça para Jesus ver. E façam com justiça. Não like, Paulo. Nem visualizações. É melhor agradar a Deus do que os homens. Verdade. Paulo, onde eu vou, todo mundo tira foto comigo. Eu sou famoso onde eu vou. Shopping, todo mundo me conhece. A maior raiva é isso aí, pastor. Sabe o quê? A maior raiva que o povo tem, os fariseus, os falsos profetas, é isso aí, porque você é amado, irmão. É só amado demais. Muito amado. Sim, e aí a raiva dele é esse, você ainda prega a verdade, irmão. Exatamente. De tudo que tentaram contar no meu ministério, eu tô firme aqui, ó, tô forte. Tá aqui. Quem ia aguentar o que eu aguentei? Quem ia aguentar? Então, olha, Paulo, e quem traiu Jesus era quem tá do lado de Jesus, irmão, entendeu? É verdade. Quem tá do lado de Jesus foi Judas Iscariote. E quem tava com você, era mais um Judas Iscariote também, que falou, viu a sua carreira, viu a sua sinceridade, o seu caráter, aonde Deus te tirou e onde Deus te colocou, entendeu? Mas, infelizmente, essas pessoas deu ouvido ao Satanás. Sim, verdade. É verdade mesmo. Então, essas pessoas que estão em casa agora assistindo, tem aí quantas pessoas? 52 pessoas assistindo aí. São 5. Gente, a gente não pode pegar. São quantas pessoas? 52 pessoas. Você pegar essas pessoas que estão aqui, que estão vendo nós conversar. Você que está em casa, você olha uma pessoa aqui no bate-papo, você vai ver lá uma bolinha e subindo, mexendo, né? E subindo. O pastor Igor, o Igor e a Monique que tá aí, eu conheci o pastor Igor e a Monique, escuta só, quando o pastor Monique, eu já preguei na igreja do pastor Monique, do Igor, lá em Duque de Caxias, eles estão aí, ó, tô vendo eles aí, pode ser você, pastor Monique. Senhor, meus irmãos. A Monique nem era da missão, nem era pastor, Marisel. Que lá no Cângulo, lembra, pastor, irmã Monique? Eu preguei lá, era pastor Júlio, cura de libertação ainda. Então eu conheço todo esse povo aí. Eu já andei bastante. A irmã pastor Nadir, antes de pastor Nadir imaginar fazer um canal na internet. Eu preguei na igreja dela. Então, quer dizer, eu já conheço todo esse povo. Então você vê, hoje eu vejo eles com a obra também lá, né? A irmã Monique e o irmão. Então, isso é bonito é ver eles firmes ainda. Essa menina é uma menina abençoada, né? Doutrinada, uma menina bem disciplinada. O seu marido também me tratou tão bem lá. Eu estava em Niterói, fiz um trabalho no Rio de Janeiro, depois eu vou pro Cângulo, acho que a irmã lembra aí. Então, se você pegar essas pessoas que estão aí subindo aí, né? O pastor Igor, o Monique, as pessoas que estão digitando, você não pode colocar, pastor Paulo, como apenas um inscrito. São vidas. Que se você falar algo aqui, tem pessoas que estão aqui nos assistindo com a alma cansada. Tem pessoas aqui assistindo depressivamente, espiritualmente acabada. Então, se você souber o valor que tem uma live, uma edificação do espírito e não carnalmente, eu lembro que quando Deus mostrou para mim, filho, toda vez que você chora, as pessoas inscritas choram também. Toda vez que você se alegra, vão se alegrar também. Então, tira a força onde tem o nosso sorriso. Então, sempre vocês sabem que essas pessoas que seguem vocês aí no canal não são internautas, não são inscritos, são almas. Almas que precisam ser respeitadas, que precisam ser administradas, que precisam ser ensinadas no caminho da justiça e do juízo. E é isso que precisamos fazer. Saber que todo horizonte de palavras,
acabam num determinado lugar. Então, palavras não voltam mais depois que soltadas. Então, entendem uma coisa: se vocês ensinaram uma ovelha dessa se perderem, ai de vocês no dia do juízo. Então, às vezes, até para ensinar, dar um ensino, tem que saber o que está falando, se é realmente aquilo que é verdadeiro, não para mostrar que você ensina. Não tenha pressa em ensinar, não tenha pressa em exortar, deixa vir do céu. Quando o céu capacitar, aí, meus irmãos, nós também levamos essa ousadia de capacitação. Então, faz como eu fiz, eu esperei muito tempo para isso. E assim Deus me capacitou. Imagina, eu sou um dos pastores que tem mais ensino na internet. Imagina se eu ensinar, irmão Paulo, dizer, por exemplo, que cortar cabelo não é pecado e é pecado, ou vice-versa. Eu estou ensinando uma Aí pessoa. você vai cobrar, né? Lá no inferno, os demônios eu fiz se perder, exatamente. Eu fiz se perder, né? Então, o que eu digo para vocês, sabe? Honra essas pessoas, né? Tá aqui, ó, Tânia, pastor Igor, tô vendo aqui, Igreja Pentecostal de Jesus Rei dos Reis, pastor Denise Martins, honrem a isso, tá, gente? Honrem essas pessoas que agora estão lá em casa com o celular grudado na mão, vendo a nossa personalidade aqui. Saiba que nós somos um instrumento de Deus e que a longo tempo, né, mesmo que a Bíblia diz que era uma profecia que isso ia acontecer, que a ciência, a sabedoria se multiplicaria, mas o fim é temer a Deus, a ciência se multiplicou e através de um celular nós estamos longe, mas estamos perto. E as pessoas, elas querem estar perto de nós também. Então, todos os inscritos do irmão aí, que Deus abençoe cada um de vocês, não desistam nunca. Né? Façam, pega o meu exemplo ali no sofrimento, né, pastor José? Minha esposa largou, mas eu não larguei. Estou aqui, estou firmão. Logo, logo, vocês vão ver o meu velório, vai ser uma bênção, oh glória. E é isso que nós temos que dizer. Então, essa alegria. A pessoa um dia perguntou assim, pastor, mas que loucura. Eu falei, não é, vocês não estão entendendo quem está dentro de mim. E quando nós temos essa justiça, um homem jamais com preceitos errantes teria essa audácia de falar o que eu acabei de falar agora, viu, meus irmãos? Porque eu sei quem sou eu. Eu sei quem me ungiu. E eu sei para onde eu vou. Né? Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe vocês. Amém, meu pastor. Luciano é um homem sábio. Amém. Bom, gente boa esses dois, Luciano. Humilde demais. Prazer conhecer a sessão dessa noite. Então, essa noite aqui é uma noite especial, é uma noite surpresa. Jamais nós pensaríamos ou imaginaríamos em fazer uma live junto com vocês, né? Então, querendo ou não, uma história que já foi escrita por Deus e tornou realidade nesse momento. Então, nada é por acaso. Se Deus usou isso para falar com vocês, comigo, com os que estão na live, são porque são de altíssima necessidade para que as pessoas ouçam. Então, hoje, Deus nos trouxe um pouquinho mais de visão, certo? Abrir um pouco mais o nosso entendimento. Glória a Deus. Muitas coisas que podem acontecer conosco daqui para frente, né? Daqui para frente, nós temos que contar daqui para frente agora. O homem acabou de falar, Deus usou a boca do profeta, e nós temos que fazer o quê? Pegar para nós e pôr em prática. Porque ninguém é melhor do que ninguém. Pastor Júlio César não é melhor que vocês não são melhores que eles, e nem nós, e assim sucessivamente. Então, nós temos que... família, né? A mesma família. Nós temos que ter a mente de Cristo. O homem, o cristão, quando ele nasce de novo, a importância do novo nascimento. Ele adquire a mente, o caráter, a ética e a moral de Cristo. E quem tem a mente, o caráter, a ética e a moral de Cristo, ele consegue compreender as palavras de qualquer profeta usado pelo Espírito Santo. Então, glória irmãos, a Deus, aleluia. Saiba que o novo nascimento é muito importante. A igreja hoje, ainda muitos não passaram pelo novo nascimento, ainda não tiveram um encontro com Cristo, um encontro verdadeiramente com Cristo, aonde a paz que o mundo não conhece, a paz interior que habita dentro do crente, não está habitando na vida de muitos e da maioria dos cristãos. Então, vocês que estão aí, eu tenho certeza que conhecem essa paz. Quando Jesus disse assim, ó, eis que eu vos deixo a minha paz eu vos dou, eu não vou lá dou como o mundo a dá. No mundo existe uma paz, mas a paz que Jesus nos dá, ela é uma paz eterna e duradoura, certo? Então, guardem as palavras do mestre a partir da boca do pastor Júlio César nessa noite, para que a paz de Cristo permaneça reinando em vossos corações.
Vocês que estão nos assistindo aí nessa live, meus irmãos, guardem essas palavras, porque são palavras de justiça, são palavras de verdade, são palavras que Cristo, ele nos ordena e nos cobra que nós fale para a igreja, porque a igreja hoje ela está sedenta, ela está faminta da verdadeira pregação do evangelho com justiça e com verdade. Então, o alimento que Deus nos trouxe é um alimento para o dia de hoje e também, se nós usarmos com sabedoria para o dia de amanhã, e assim sucessivamente. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a todos. Muito Amém. prazer ter vocês, satisfação. Que Deus abençoe. Obrigado pela oportunidade. Em nome de Jesus, estaremos aqui orando por vocês. Vocês são uma bênção, são homens de Deus. Sejam fortes, valentes. Você, jovem, que estava lá naquele dia no meio da mata e aquela onça veio, né, nas suas costas, iria dar um bote, com certeza. Se você não fosse um homem de Deus, tenho certeza que hoje você não estaria aqui, nós não estaríamos nessa live. Então, permaneça, jovem, permaneça nessa fé, amém? Permaneça nessa garra, lute pela causa do evangelho, lute por aquilo que Deus colocou nas suas mãos, porque Deus vai cobrar não só de você, mas de todos aqueles que você tem ensinado através desse canal. Seja forte. Irmão, você também, seja forte, firme, valente com Cristo, não desista por nada, não abra mão de Jesus por nada, por prata, por ouro, por nada. Leve a sua cruz, leve a sua cruz Glória com a Jesus, aleluia. leve a sua cruz com coragem, com fé e com justiça para herdar a coroa da vida eterna. E nós nos encontramos naquele grande dia. Oh, glória, aleluia. Todos igreja! Meu Deus, pode ser. Obrigado por tudo aí, viu? Meu filho, esse é meu filho. Senhor. Igreja, como é que vocês estão, meus irmãos? Bem, graças a Deus. Ah, o irmão ali caiu para. Ah, voltou. Manda um abraço, Meus irmãos. Então, Deus abençoe a todos. Foi eu que falei. Eu falei, ó, esse menino aí que parece com o pastorzinho da onça lá. Ai, uma benção. Deus abençoe vocês, viu? Fiquem com Aí, Amém, meu filho. Deus abençoe também. para Deus realizar algo na sua vida. Pai, Senhor, meus irmãos. O Senhor, meu querido, que Deus abençoe. Esse aqui é o filho. Então, olha aí, eu tô cheio de filho aí. Mas eu quero deixar só essa pauta. Que palavra linda que o Luciano trouxe. Palavra de vida eterna. E é isso. Vamos lá, batalhando contra o mal. Né? Amém, Vamos fazer ao contrário de que muitos estão fazendo. Na rede, dizendo que quero trabalhar com o Senhor. Né? O que Então, nós sair vemos, do pastor Júlio, é que o Senhor nunca deixou essa visão de ganhar, de focar nas almas, né, naqueles que estão perdidos lá fora. O que eu vejo no Senhor é que você sempre se colocou no lugar das pessoas que estão sofrendo, né? Mesmo na sua dificuldade. Eu vi um vídeo seu uma vez que você estava meio fraco espiritualmente, mais ou menos, mas você viu uma alma na rua. Aí mesmo assim, pela misericórdia, mesmo ser fraco espiritualmente, Deus te usou para ajudar. Acho que foi para comprar uma bala, um doce, não sei. Você deu, e ainda deu dinheiro, né? E ainda não tinha dinheiro ainda direito para comprar, para pagar gasolina. Acho que foi no carro. Que veio duas pessoas e tal. Aí Deus te usou pela misericórdia para revelar a vida dele ainda. Eu não estou tão forte espiritualmente, mas Deus, pela misericórdia, está aqui me usando. Então, nós vemos como que você tem, mesmo com tantas lutas, batalhas, traições que você sofreu no seu ministério, né, pessoas que estavam possuídas por demônio, porque nós vemos o caráter dessa pessoa aqui, a irmã Cleide, e outros aí, que sumiu da internet, né, porque quem não deve, meu irmão, não teme, né? Vocês fugiram, é porque estão devendo. É verdade, verdade. Com a mentira. Mas vemos o seu caráter, que você realmente se coloca no lugar do próximo. Você chorou com os que choram. Né? Isso, é sempre assim, né? Não perdeu, de carregar a carga um dos outros. Né? E isso que nós pastores devemos fazer. Né? Não só ficar dentro da igreja, pegando dinheiro e não foca nas missões lá fora, não foca nas pessoas que estão lá fora para trazer dentro da igreja. Né? Então, Paulo, que lindo. Que nós vemos. Que lindo, é isso mesmo. Olha, se fosse gravar tudo, né, Luciano? O Luciano falou, o pastor Gil não pode sair comigo. Se eu sair, né, Luciano? Eu mando, volta o carro. Tem um cara lá atrás, lá. Eu acho que é uma coisa, mas eu sofro, José, eu sofro por ser assim, eu sofro. Acredito. Da onde não tem. Olha, tem coisa que é pagar meu carro amanhã, né, Luciano? Se eu tenho aqui, ó, 2 mil para comprar meu carro, uma pessoa fez o preço, Luciano, deixa eu falar, né? Vamos fazer. Entendeu? Tipo, eu acho que por ser assim, eu sofro muito.
Mas olha, eu tenho que ir lá, os meninos têm que dormir. Ó, Poxa, é prazer, meu filho. satisfação em aceitar. Amém. Nós que agradecemos. Que noite maravilhosa, não é? É Amém. essa noite que move diante do Espírito Santo de Deus. Antes de eu ir embora, eu posso dar uma oração por todos os que estão inscritos de vocês? Amém. Antes de eu ir, né? O que eu mais desejo, eu sempre falo aqui no canal, o que eu mais falo aqui no canal, os irmãos, os pastores que pregam a doutrina, pregam a verdade, devem se unir. Está tendo muita guerra, o diabo está querendo colocar um contra o outro. Eu acho assim, pastor, que nós somos o corpo de Cristo. Está muita guerra, assim, igreja contra igreja. Em vez de nós se unir para ganhar alma, o povo está se dividindo igual política. Né? Eu acho que nós Paulo, se unir... eu achei interessante o que você disse aqui antes da oração. Olha. Mas posso falar por que está assim? Nós vemos uma discussão na Bíblia. Nós vemos Paulo discutindo com Pedro, né? E Pedro, ele se destaca pregando com os gentios, mas vivendo segundo os gentios. Paulo está numa dimensão tridimensional. Ele acabou de descer do terceiro céu. Foi ungido, foi disciplinado, vocacionado por Cristo, que acabou de arrebatá-lo ao céu. Paulo foi arrebatado ao terceiro céu. Então Paulo começa a ganhar a doutrina de Cristo. E Pedro trazendo a palavra de Cristo. Pedro não conhecia a doutrina, ele não sabia nada de doutrina. Então Paulo já começou a doutrinar Pedro. Desceu do céu e disse: você que prega positivo não fazer, mas você está vivendo igual ele, está andando como ele. Então começa ali uma discussão acerca do caminho. Essa discussão que hoje existe, eu acredito que ela tem que ter alguém, um verdadeiro nisso. Porque quando os dois não comunicam, eles vão se opuser, eles vão começar a se desentender. Eu acredito, pastor Francisco, Dá um choque. Paulo, que mesmo que você faça esse apelo, bonito o seu apelo, de voltar todo mundo se unir, não vai se unir. Porque tem gente fazendo errado. Ó, é como se fosse nós três. Se nós três brigamos entre nós, é porque os três pensam diferente. É verdade. É como eu. Você quer ser brigão? Você quer ser brigão quando você está na Bíblia, ali na Bíblia, no risco, e aquele lá você prega 10 verdades, e aquele que prega 10, mais uma mentira e 9 verdades. Por causa de uma mentira, ele consegue conquistar multidões. Ele prega 9 verdades e uma mentira. Essa é uma mentira, ele oculta. Mas você é verdadeiro, ele não é. Você vê que ele não é. Então começa essa intriga. Eu acredito que essa intriga espiritual que hoje acontece, ela é uma dimensão para que as pessoas que estão em casa vejam que realmente existe um povo que não consegue se unir. E se não consegue ser braço no corpo onde tem esse braço, é sinal que esse membro não é desse corpo. É verdade. É como se fosse... É muito sério isso. É como se fosse nós aqui. Nós pregamos Jesus. Mas a Nazareno também prega. Mas por que nós e eles não se batem? Então tem que ter essa dimensão. Por quê? Para as pessoas entenderem por que você não se encaixa naquele corpo. Eu não se encaixo naquele corpo porque eu não sou membro desse corpo. Esse corpo está corruptível. Esse corpo é um corpo prostituto. Eu sou membro santo do corpo verdadeiro de Cristo. Então, eu acho que essas discussões, elas têm que ter uma direcionamento de quem está vendo por fora, ver que realmente quem está certo. Ver o argumento dos dois. Por exemplo, você começa a discutir com a sua igreja, a ISA começa a discutir com a ISV aí. Vamos ver. O pastor Ju está falando isso. Porque aqui está falando isso. Vamos ver da Bíblia, ver quem está certo. Eu acho que as discussões, elas geram para quem é inteligente uma dedicação de mostrar quem é falso. De quem está mentindo. Verdade. Concorda comigo, irmão José? Fruto, né? Se eu discutir com você, e a pessoa de fora fala, peraí, um falou isso, agora vamos ver outro. Vamos dentro da Bíblia, ver quem é que está certo. Aí aquele que está errado, opa, falso. O outro está certo. Vou ficar com esse aqui. Verdade. O certo é essa visão mesmo. Então essa visão, essa intriga, a gente tem que tirar essa visão. Né, Luciano? Por que o pastor e o Luciano não estão se dando bem? O Luciano está falando, vai fazendo uma coisa, o pastor Ju está rebatendo aquilo que está fazendo. Mas vamos na Bíblia Sagrada ver quem está certo. Aí você vê que um está certo, o outro está errado. Verdade. E aí você vai tendo uma peneira, sabe, irmão Paulo? Sabe? Eu sei, pra você entender, Paulo. Você tá tendo uma peneira de quem realmente está fazendo a obra de verdade. Mas, pastor, a questão é que quando eu vejo essas coisas, meu coração dói. Vendo o pastor lutando contra pastores, isso dói no meu coração. Ver as igrejas guerreando, porque nós vemos que o diabo está dando risada disso. Isso dói na minha alma. Sim, não, mas dói na minha também, mas pensa uma coisa.
Não era só uma igreja que tinha, desde os apóstolos? Sim. Por que esse monte de igreja? Eu vou te explicar por quê. Eu sou pastor do Luciano. Luciano é obreiro meu. Eu abri uma igreja, constituí uma igreja, uma doutrina, e o Luciano não era nada. Aí o Luciano ganha dons. Ele começa a ser usado igual eu. Sabe o que o Luciano faz? Peraí, mano. Eu vou abrir uma igreja. Eu quero parecer. Eu quero mostrar que eu posso também. Realmente. Aí, abrindo uma, o Luciano não vai falar que eu sou de Deus. Ele vai falar que Deus não está mais aqui comigo. Deus está com ele. E começa uma dívida. Sério isso que eu estou falando para vocês, porque eu já dei ensino sobre isso. E começa uma divisão, aonde dividiram também. O quê? Dividiram o quê? Dividiram a roupa de Jesus. Dividiram a capa, as vestes, e fizeram sorte com elas. Fizeram sorte. Então, aí você fala, onde está Jesus? Com o pastor Júlio ou com o Luciano? Onde está? Então, essa divisão demoníaca. Então, já começou lá de trás. E vai continuar existindo. Quantas pessoas da ISA não saíram e abriram ministérios? Muitas abriram ministérios. Muitos obreiros meus estão com igrejas abertas. Então, aí você fala, o obreiro que eu me ensinei, sabe o que ele fala hoje, pastor José Francisco? Lá o pastor Júlio já era homem de Deus, hoje não é não, já foi usado, hoje não é mais usado. Então, para quê? Para atrair os dízimos, a oferta do povo. É como hoje na internet. Por que eles brigam, maioria? Por causa do dízimo do povo. O cara não é descrito, não. É dízimo. É inscrito que vão dar dízimo. Verdade. Eles não fizeram. Verdade, não fizeram o que nem o pastor Júlio César falou aí. Quando Jesus chamou os discípulos, lavou seus pés, foi para isso, irmão. Para que um ame o outro. Entendeu? Para não pensar. Entendeu? Mas é isso que o pastor Júlio César falou. Aí eles falam assim: ó, não segue aquele canal. Por que ele está falando para não seguir aquele canal? Porque não segue o pastor Júlio mais. Porque ele quer as ovelhas do pastor Júlio. Por exemplo, igual como aconteceu com a irmã Cleide. A irmã Cleide, a sala do ministério, pregou, mandou o povo da Pix para ela, abriu um ministério com 4 pessoas, né, Luciano? Aí o que aconteceu? Pegou o dinheiro do povo, até agora não teve igreja aberta, sumiu da internet, pegou o dinheiro, passou envergonhado. Então, pra você ter uma ideia, é isso que causa e constrange. Deus não mandou separar nada. Deus mandou continuar, mas a soberba, como também Deus não mandou ter pastora. Pastora não existe. Mulher pastora não existe. Mas de um outro lado, eu vejo o quê? Que é uma vontade das mulheres, porque os homens hoje não estão querendo abrir mais, não estão querendo abrir igreja, não estão querendo entrar. Então as mulheres estão vendo o que os homens estão fazendo, elas estão entrando no lugar, elas estão tomando a frente. Nesse sentido, eu até entendo as mulheres, mas está errado. Então, o pastor, irmão Paulo, é isso que está acontecendo. Em quem que está as vestes de Cristo? Aonde está a coroa? Aonde está o corpo de Cristo? Sabe? Aonde está? Cadê? Aonde? Cadê Jesus? Ele está aqui? Ou na Deus de Amor? Ou na Assembleia? Onde está Jesus? Aí, o povo Isso é forte, isso é forte. É muito sério isso daí. Jesus está aqui. Não, Jesus não está lá, não, ele está aqui. Aonde está ele? Será que estamos seguindo onde nós estamos? Ele está ali mesmo, de verdade? Aonde está Jesus? Então, essa explicação é uma coisa muito séria. Nós precisamos se colocar nesse lugar. Será que temos Cristo? Então, o que ele disse? Jesus só deu uma explicação sobre isso que aconteceu, uma solução. Sabe qual é a solução? Ele disse: olha, provar os espíritos. Tudo bem. Aí você fala, mas como eu vou provar os espíritos? Jesus deu uma dica muito maravilhosa. Ele disse: sabe como que prova os espíritos? Falou para os discípulos. Sabe qual que é? Eu vou estar sabendo agora, vai lá. Sabe qual que é? Como prova os espíritos? Sabe? Aí ele começou a dizer assim, olha, a Bíblia inteira começa a dizer que somos uma árvore. A Bíblia diz lá, desde Gênesis, a Bíblia diz em Salmos, né? Salmos 1, diz assim que nós somos como uma árvore plantada em ribeiros que já não falta. Vimos no Velho Testamento um rei grandão, né, com o seu sonho, se tornou uma grande árvore e que os passarinhos faziam um ninho lá em cima. Aí Daniel olha para ele e fala assim: isso é você, essa árvore aí. Seu reinado está muito grande, vai ser cortado. Vemos também Jesus colocar um cego e dizer para o cego: o que tu vê? Ele disse: homens como árvores que andam. Vemos João Batista dizer assim: eis que o machado está do lado da árvore, se não é bom fruto, ele corta e lança no fogo. Vemos João 14, o próprio Jesus falando que ele é um vinhateiro, um lavrador do campo, né? E que ele também se torna como uma vinha e nós somos os galhos. Também vemos o céu, o próprio Joel, né, Oséias diz assim: saberei de todas as aves do campo que eu sou o Senhor.
Abati a árvore alta, elevei a árvore baixa, sequei a árvore verde e fiz envelhecer a árvore seca. Assim eu fiz, assim eu farei. Então vemos Paulo também dizer, produzir frutos dignos de arrependimento. E vimos então que nós somos uma árvore. Então Jesus falou assim, esse cabra aí, essa árvore aí, e aí que ele disse, olha, uma árvore boa, então nós somos uma árvore. Uma árvore boa não tem como dar frutos ruins. Então esse é o É mesmo. qual é os frutos do Espírito? Aí, quando Jesus está falando de frutos, ele está falando de frutos de boas obras, não. Ele está falando em Gálatas capítulo 5, os frutos do Espírito e a obra da carne, porque a obra não tem fruto, a carne tem obra, não tem fruto. Então ele está falando dos frutos que, será que esse cabra tem manso? Ele tem gozo? Ele tem paz? Caráter. Amor? Ele tem amor? Será que tem? Então, começa esse dom, sabe, Paulo? E aí você fala, esse não é de Deus. Olha como que ele é arrogante. Esse não é de Deus. Olha, tá com inimizade com o irmão. Ela tá falando mal do irmão. Então, essa inimizade, obras carnais, nós vamos ver e realmente quem é, quem não é. E aí nós vemos Cristo. Porque Cristo amava, Cristo era bondoso, misericordioso, longânimo, né? Cheio de benignância, de paz. E vemos realmente essa ascensão de mover do Espírito. Agora, a pergunta é, deixa bem claro aqui, só para resumir. Posso resumir aqui, mesmo? Pode. Sim. João Batista foi decapitado, não foi? Foi. Sim. Exato. Cristo, ele não é o corpo, ele é a cabeça. Então a igreja é o corpo. Então sabe o que a igreja tem que fazer? Pegar aquela cabeça lá, sem corpo, de João Batista e colocar em nós. Para a gente ficar o corpo de Cristo com a cabeça de João Batista. Assim, denunciaremos Glória a Deus. o pecado com justiça. Amém! Amém. Glória a Deus. Então, somos o corpo de Cristo com cabeça de João Batista. Amém! Graças a Deus, coloca qualquer tempo. Com as imagens de Cristo. Irmão, vamos orar agora por vocês. Eu vou sair aqui. Amém. Que Deus abençoe. Eu queria que vocês fechassem vocês em casa, fechassem os olhos. Pô, desculpa dominar a live e falar muito, viu, Paulo? Não, tranquilo. Muito a mais. Esse momento, mais, rapaz. pastor, esse momento aqui, ó, foi Deus. Foi Deus que preparou esse momento. Jesus no canal. Então, fechamos nossos olhos e os irmãos aí, eu vou ser em oração, os irmãos ficam em sentimento de obediência. Os irmãos aqui também fiquem, e nós vamos orar a Deus. Vocês em casa, né? Vocês em casa estão. Feche seus olhos. Pai, eu sei que o Senhor me conhece, eu também conheço. Eu sei que a terra, um dia ela há de se esvanecer perante o juízo da sua glória. A terra, Senhor Jesus, ela é somente um tempo percurso passageiro. As flores do campo, também, ó Deus, as florestas, os mananciais, irão se dissipar por um dia da grande ira do Senhor. Deus de eternidade e poder, que o céu se reflete a sua glória, que o poder da sua misericórdia renasce nos corações, e que todo o tempo vivemos, ó Deus, perante a um sentimento, ó Deus, muito perverso, pois nossos corações se enganam em nossas escolhas. Mas, nesta noite, queremos que o Senhor troque nosso coração. E faça como Davi disse em sua aclamação, dizendo, coloque em mim um coração puro e um espírito reto. Ó Deus de grandeza e de poder, que a fortaleza da sua glória, que os serafins que proclamam santidade diante do teu trono, possam descer nas casas, nos lares, colocando, com Deus, como chamas, ó Deus, de fogo, brasas vivas tiradas do teu altar, para colocar nas casas, ó Deus, na mente e nos corações daqueles que andam pequeninos na terra, fraquejando em suas condições espirituais. Ó Deus bendito e de misericórdia, tu és santo e poderoso, e não há Deus maior do que o Senhor. Pai, o inferno treme ao som da tua voz. Ó ilhas, montes e montanhas, recorrem pela potente e gloriosa presença do Senhor. Pois o Deus de todo poder e onipotência está se exercitando com sentinela e autoridade sobre os homens. Deus de grandeza e poder, assim pedimos ao Senhor que a sua atenção seja vívida e que teu poder, Rabai, Turi, Cantarabagai, possa estar sobre os nossos corações. Senhor, que a sua palavra seja refleta em nossos dias e que a entrada e saídas do nosso mover, dia após dia, seja guardada pela mão gloriosa do Espírito Santo. Essa mão que testifica com a mão furada de Cristo, que revelou-se à cruz do Calvário, a ascensão do novo tempo. Pai eterno, assim te agradecemos pelo mover da sua glória. E todos que estão sentindo essa chama, que estão agora, Deus, chorando em casa, outros que estão sendo curados, e outros que estão sendo agora tomados pelo poder da sua glória. Bendito Deus e eterno Pai, assim vivifica nossas orações perante a sua formosura,
Em nome de Jesus. Eu quero ver um amém, glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. A glória. Paz. Amém. Paz do Senhor. Com Deus. Amém. Amém. Paz. Amo vocês. Deus abençoe. Amém. Com Deus. Paz do Senhor. Glória a Deus. Amém. Paz do Amém. Senhor. Estou chorando, noutro já estou sorrindo, descendo ou até subindo. Assim eu vou levando a vida e a cruz. Mas eu não deixo meu Jesus. A voz tão vivo, que sentimento tão lindo, diz assim, oh, Jesus, consolo e compreensão, quando estendes tua mão, mostras por mim, meu Jesus. Quando medito então, não sei te amar, choro por dentro só de pensar. Quisera ver-te agora em esplendor e luz, para poder gritar Jesus. Eu quero te pedir perdão, pois dentro do meu coração sei que te entristeci. Jesus, vem me ajudar a ser bem forte, para vencer o pecado e a morte, e só viver para ti, A Bíblia, a palavra de Deus, a Bíblia